O presidente Jair Bolsonaro afirmou numa entrevista publicada hoje que não vai mudar de comportamento mesmo após toda a repercussão negativa provocada pelas suas recentes declarações. Ele falou ao jornal O Globo após a cerimônia em que lançou o processo de flexibilização da segurança e saúde no trabalho. Quando questionado se as falas são planejadas ou resultado de impulsividade, ele respondeu, e aqui eu abro aspas: "Sou assim mesmo, não tem estratégia. Se eu estivesse preocupado com 2022, não dava essas declarações." Durante a entrevista ao Globo, Bolsonaro se esquivou de comentários aprofundados sobre o massacre no presídio de Altamira, no Pará. No entanto, o presidente disse que está conversando com grupos estrangeiros para transformar a Baía de Angra dos Reis, onde tem uma casa. Chegou a ser multado no passado por pesca ilegal, no que ele vem chamando de Cancún brasileira. Na defesa da exploração de áreas de garimpo pelo país, ele disse ter encomendado estudo à pasta de Minas e Energia para criar pequenas serras peladas no Brasil. Sobre relações com outros países, Bolsonaro afirmou que aguarda a aprovação de seu filho Eduardo como embaixador do Brasil nos Estados Unidos e que está se aproximando da Bolívia. Foi um pacotão de assuntos, um apanhadão de temas abordados pelo presidente. Vera. O meu jeitinho, Edgar, este é o meu jeitinho, quis dizer o Bolsonaro nessa entrevista que foi concedida também ela num arrobo. A repórter estava lá numa solenidade, pediu uma declaração e o Bolsonaro mandou ela subir, algo que é raro, né? Qualquer presidente fazer isso, ainda mais sendo ele, ainda mais sendo um repórter da chamada extrema imprensa. Então foi um golaço da repórter, a Jussara, do jornal O Globo, e que ajuda a entender um pouco desse caldo, né? O caldo aí das declarações bolsonaristas. Ele diz que ele é desse jeito, que não pretende mudar, etc, etc. E aí a gente fica naquela dúvida, né? É tudo improviso ou tem método, como gosta de dizer o Andreas? Eu acho que um pouco dos dois. Bolsonaro, é verdade, sempre foi assim, construiu uma fama dada devido a esses arrobos. Foram eles que primeiro foram notados por programas de grande audiência popular, como o CQC e outros ali, o programa da Luciana Gimenez, que transformaram o Bolsonaro num personagem, a princípio folclórico, que foi ganhando espaço nos anos 10, 11, 12 ali, até criar um séquito de seguidores que passou a chancelar, inclusive, essas declarações mais polêmicas dele, aquelas consideradas mais politicamente incorretas. Ele construiu uma base de apoio muito em cima dessas declarações, e isso foi espelhado para as redes sociais. Surgiram perfis aí que incentivavam esse tipo de coisa, a mitada do Bolsonaro, ele com aquele óculos, Bolsonaro um opressor, Bolsonaro isso, aquilo, e isso fez com que houvesse uma base de lançamento muito sólida quando ele se tornou efetivamente candidato, a ponto de prescindir de um partido político. Ele só decidiu o partido no qual seria inoculado, incubado, na última hora. Ele já tinha essa base que fazia às vezes de partido. Portanto, é uma estratégia calculada em cima do improviso dele, mas a partir daí muito bem calculada, muito bem esquadrinhada, que teve alguns nomes ali proeminentes de peso para construir essa estratégia. Um deles o filho, Carlos Bolsonaro, Felipe Martins, que está hoje no Palácio do Planalto, na assessoria internacional, e dois dos assessores que estão ali na Secretaria de Comunicação, Tércio e Matheus, que eram assessores do Carlos Bolsonaro e foram guindados da campanha diretamente para o Planalto. Também cumpre um papel nessa estratégia e na forma como ela agora está sendo levada à presidência, o secretário de Comunicação da presidência, Fábio Weingarten, que participou da campanha, ajudou a construir relações de Bolsonaro com emissoras como SBT, Record e outras, e que agora está no Palácio, e coincide com a entrada dele, essa entrada em cena do Bolsonaro espontâneo, o Bolsonaro que diz o que pensa, o Bolsonaro que não tem papas na língua. Então, coincide com a entrada do Fábio Weingarten na SECOM, coincide com a saída daqueles que funcionavam como freios da língua presidencial, Gustavo Bebiano, General Santos Cruz e outros, e coincide com a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência, o que mais ou menos desobrigou Bolsonaro do terno e gravata. Sabe aquela hora que você chega em casa, você
solta o laço da gravata, abre uma gelada, põe o pé em cima da mesa. O Bolsonaro está meio se sentindo nesse momento. É como se tivesse sextado e ele pudesse fazer o que ele gosta de fazer, que é dar esse tipo de declaração. Isso funciona na presidência? É essa a pergunta que a gente tem que se fazer em seguida. Eu acho que não. Eu acho que tem um alcance limitado quando você ocupa a presidência da República, que é uma instituição por si só e que engessa o comportamento e obriga o seu ocupante a uma série de liturgias e a uma série de compromissos com o conjunto da sociedade e não só com aqueles fãs de mitadas. E isso, portanto, vai fazer com que o presidente vá perdendo seguidores, perdendo apoiadores. Ganhou durante a campanha com base nessa estratégia, mas pode vir a perder. Não nos esqueçamos que outros dois fatores que não estão mais presentes contribuíram para a vitória do Bolsonaro. O antipetismo, a necessidade de se votar em alguém que fosse o contrário do PT, e a facada. A facada cumpriu um grande papel no primeiro turno para tirar o Bolsonaro de cena, evitar que ele falasse bobagem em debate e humanizasse um pouco o Bolsonaro. Só se falou do Bolsonaro nos dias que se seguiram a facada. Então, quem está fazendo esse cálculo, querendo replicar a estratégia da campanha no governo, está se esquecendo dessas diferenças e também de dois fatores dos quais eu vou falar numa segunda entrada, que falo a respeito na minha coluna de hoje. Os freios e contrapesos naturais da democracia e que são exercidos pelos outros poderes da República. E eu volto nesse aspecto porque eu tenho bastante informação de como esses outros dois poderes estão vendo essa nova fase do Bolsonaro espontâneo, Bolsonaro que fala o que pensa. Ô, Andreasa, então não tem estratégia, por consequência, não tem método, Andreasa? Não, eu acho que tem método. É difícil dizer, Carlos Aro, se esse modus operandi que deriva da mentalidade bolsonarista será positivo para o projeto de poder que evidentemente existe de Jair Bolsonaro e sua corte e sua família. Isso não dá para saber. O que é fato comprovado é que esse comportamento, a forma como se coloca no mundo, é nociva para o ambiente político, para a tessitura da nossa cultura democrática. Isso está dado. Qual é a natureza fundamental do bolsonarismo? Tenho falado sobre isso há meses. É o choque, é o conflito, é o confronto, é a forja artificial de inimigos, não de adversários. É uma indústria, uma usina não simplesmente de crises, mas de adversários. Adversários logo tratados como inimigos, aqueles a serem atropelados. Um discurso em que frequentemente prevalece a desumanização, porque é a polarização, é a radicalização. Não muito diferente daquilo que se criticava no passado, nós contra eles, também tem da parte do bolsonarismo um estilo sectário. Existe um povo para o qual Jair Bolsonaro fala, esse povo é aquele que interessa, é o povo que ele consegue inclusive convocar, conseguiu 2 vezes, conseguirá outras, falo sempre da cultura plebiscitária, a ir às ruas, exoticamente, protestar em favor do governo. Quando o povo, é o mesmo povo, o povo brasileiro vai às ruas protestar contra o governo, como aconteceu, também é fato aparelhado pelo lulopetismo, mas como aconteceu na manifestação dos estudantes, aí não. Aí são idiotas úteis. É o tipo de discurso que o Lula fazia a seu modo no passado e que é representativo, algo de que tenho falado aqui também, da depressão política profunda em que o Brasil está e se encontra há muito tempo e da qual o Jair Bolsonaro é a expressão, talvez mesmo a manifestação do auge dessa depressão política que tem no Jair Bolsonaro a consequência, entre outras coisas, da criminalização da atividade política. A atividade política está num lugar muito ruim. E desse lugar se gera esse ambiente de desconcerto mesmo. A Vera fez referência sobre a reforma da Previdência. Eu escrevi uma coluna chamada Dilema da Responsabilidade no jornal o Globo. Falei muito sobre isso aqui também, do gatilho antidemocrático
em que um grande avanço como a reforma da Previdência, pela qual nós torcemos, poderia representar para o estilo de governante que Jair Bolsonaro encarna. O que eu quero dizer com isso? Naquela ocasião, eu falei e apanhei para burro, e isso não tem nada a ver com o que o Paulinho da Força falou. Aquilo é cinismo, aquilo é torcer contra o Brasil, é outra coisa. Defesa do ambiente democrático. Conversando com parlamentares, amigos meus, pessoas com as quais com quem eu tenho boa interlocução, eu ouvi o seguinte: se nesta altura, antes da reforma da Previdência ser aprovada, o presidente da República trata o Congresso da maneira como ele trata, o parlamento como ele trata, o que este senhor fará uma vez que seja aprovada a reforma da Previdência, se Deus quiser, de maneira pujante? Aí está. É exatamente o que a Vera disse. A reforma da Previdência foi aprovada, ela representa algum fôlego fiscal, a ideia de que o governo terá condições de investir e, para cima. Para cima. Esse tom do Jair Bolsonaro, que representa o que ele é, só vai aumentar. Ele só vai esticar a corda do confronto. Isso está contratado e foi avisado. E aí, Alexandre, como é que você vê essa justificativa do presidente? Bom, é tanto assunto, né? A gente podia fazer 10 programas só em cima desse... É um combo. Bom, mas vamos lá, né? Em primeiro lugar, o presidente manteve o seu estilo, né? Quer dizer, ele está dizendo que ele é assim mesmo. Isso me lembra, primeiro, uma distorção que aos poucos foi sendo construída, em parte sem querer, em parte com algum método ou plano, de passar a impressão para a população brasileira que politicamente correto e grosseria é a mesma coisa. E não é. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Politicamente correto é uma expressão que se usa quando algumas pessoas achavam que o que era verdade e o que era correto, mas podia ser ofensivo ou causar distúrbio, causar nervosismo para quem ouve, era melhor que não fosse falado, porque não era politicamente correto. Isso tem origem na própria União Soviética, onde tinha isso, se usava uma expressão parecida. Na época, quando vinha uma informação, por exemplo, ruim sobre a economia, sobre Stalin, ninguém tinha coragem de dizer para o Stalin, e evidentemente a informação nunca chegava para a opinião pública, de que aquele mês, aquele ano, uma colheita não tinha ido bem, ou a produção industrial não tinha ido bem, ou o PIB não ia crescer. Então, um neologismo que acabou nascendo naquela época é que aquela informação econômica podia ser correta, mas ela não era politicamente correta, então ela não deveria ser falada. Porque causaria problemas políticos. Era um distanciamento entre o verdadeiro e o conveniente. Quem ainda não viu, eu recomendo, dê uma olhada naquela série maravilhosa da HBO que chama Chernobyl, que é muito sobre isso. Mostra o caso da usina que tem aquele problema, que explode o reator, enfim. E o esforço que o governo soviético faz para abafar o caso, para não deixar que as pessoas saibam, para lutar contra a realidade, para lutar contra o problema, para fingir que nada estava acontecendo. O problema é que o politicamente correto, que já era ruim na essência, ela começou a se expandir de tal forma que começou a justificar qualquer tipo de mentira. E aí, quem rompia vamos dizer, essa capa de mentira, principalmente de políticos ou de parte da imprensa, de acadêmicos, da chamada classe falante, e muitas vezes fazia isso de forma tosca, grosseira, acabava confundindo aquele estilo grosseiro com ser politicamente incorreto. Podia até ser, mas são coisas diferentes. É perfeitamente possível você falar verdades duras, difíceis, que podem incomodar algumas pessoas, algumas verdades inconvenientes, para pegar o título daquele malfadado documentário do Al Gore, mas não precisa ser mal educado, não precisa ser grosseiro, não precisa ser desrespeitoso, não precisa ser, no limite, desumano ou cruel com outras pessoas. Então eu acho que essa primeiro é uma distinção que a gente tem que em algum momento fazer. Tá? Precisamos sempre buscar a verdade, precisamos sempre falar a verdade, por mais dura que ela seja, mas isso não é justificativa para você sair chutando canela de todo mundo por aí. Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto é o seguinte: é claro e evidente que há um alinhamento, eu uso essa expressão, alinhamento emocional, entre muito do que o presidente Jair Bolsonaro representa ou falou durante a campanha e o sentimento de uma parte
majoritária ou muito grande do eleitorado da opinião pública brasileira. E o que acontece? Isso precisa ser entendido e estudado com um pouco mais de distanciamento, um pouco mais de racionalidade e calma, e menos, para usar outra expressão também, com menos nojinho. Tem um pouco de nojinho, de olha, meu Deus, o cheiro do povo, esse pessoal que gosta de coisas que a gente aqui no Leblon não gosta, enfim. Mas ele representa, e eu não estou dizendo que ele está certo não, tá? Muitas vezes a maioria do povo está errada. Às vezes está certo, às vezes está errado. Também não vamos cair no outro extremo. Existe o extremo de que as elites estão sempre certas ou sempre erradas, ou que o povo está sempre certo ou está sempre errado. Não tem essa história não. Mas existe um sentimento em relação a algumas coisas que o presidente fala e representa, e muita gente acaba aceitando o estilo, o jeito, por ele carregar aquela mensagem. Um exemplo clássico é essa história do combate mais duro à criminalidade, ao combate a política de segurança pública mais dura num país que tem mais de 60 mil homicídios por ano e que o brasileiro não tem mais paciência, não aguenta mais ser vítima da violência, de ter medo de chegar em casa, de ter medo de saber se seus filhos vão chegar da faculdade à noite, ou vão chegar da escola ou do trabalho vivos, se vão ser abordados, se vão ser assaltados. Então, eles acabam olhando para o presidente, vendo que ele representa alguém que se mostra intolerante com a criminalidade, mas no momento em que ele é intolerante com a criminalidade e, ao falar disso, usa expressões que não deveria, o brasileiro meio que fala assim, quer saber, eu vou aguentar, eu vou dar um desconto, eu vou fingir que eu não ouvi, eu vou dar um perdão do estilo, do jeito, da forma, porque o que me importa é o conteúdo. É bom lembrar que interessa forma e conteúdo. Então, o presidente tem algumas políticas que interessam a população brasileira e os 57 milhões de eleitores que deram esse voto de confiança para ele governar o país, mas isso não deveria ser visto por ele e por seu grupo mais próximo como um cheque em branco para falar o que quiser, do jeito que quiser, chutar a canela que quiser, porque isso vai, em algum momento, minar com a sua própria popularidade. Eu tenho algumas dúvidas quanto a esse caráter majoritário ou mesmo quase majoritário dessas pautas no conjunto da sociedade. Porque o Bolsonaro, eu acho, não foi eleito só por isso, só por essas pautas. Essas pautas representam aquele eleitor dele, uma parcela do eleitor dele do primeiro turno, nem assim todo. O eleitor do segundo turno veio por uma série de outras circunstâncias. Mesmo no segundo turno, cumpre sempre lembrar, né, para colocar o pessoal do entorno do presidente de volta com os pés no chão, ele não teve a maioria dos votos, nem de quem foi à urna, nem da maioria absoluta de quem foi à urna e de muita gente que se absteve. Então, se a gente começar a colocar essas coisas no extrato realmente, é uma parcela ainda não majoritária da população. E quando ele fala as coisas que ele tem falado nas últimas semanas, ele não está falando nem sobre esta pauta. Quando ele relativiza, por exemplo, execuções, ele não está fazendo uma agenda anticriminalidade e pró-segurança pública. Ele está justamente suprimindo o Estado e falando as facções que se matem. Isso é uma agenda pró-criminalidade, não é uma agenda pró-segurança pública. Você está dando um cheque em branco na mão da facção criminosa e falando, corta aí as cabeças, porque eu estou me eximindo de garantir segurança nos presídios e de minar essas organizações das maneiras que eu posso, seja estrangulando financeiramente, isolando as suas lideranças, fazendo um trabalho de inteligência para evitar que os presídios virem celeiros. E por que Bolsonaro não fala sobre isso? Porque ele não tem a menor ideia de como se faz isso. Ele não sabe. Ele cresceu só no gogó, falando que bandido bom é bandido morto, só na base dos clichês vazios, das ideias sem nenhum fim, ideias sem nenhum dado, ideias sem nenhum número. E quando ele precisa ser animador de auditório do próprio governo, ele não sabe o que dizer. Ele prefere entregar a questão da segurança pública a criminalidade, porque é disso que se trata, e que eles cortem as cabeças para que ele não tenha que se preocupar com isso. Isso é a falência de uma política de segurança pública. É um atestado de incompetência do Bolsonaro para resolver uma das questões que ele se comprometeu com esse público dele a resolver.
Mas as pessoas estão tão inebriadas por palavras que não têm significado e sentido nenhum, que elas deixam de ver as coisas como elas são. É um sinal de incompetência do Moro. O Moro não é desse ramo, não é do ramo da segurança pública. Ele está muito mais preocupado em ter a PF, em ter os instrumentos para o combate ao outro crime com o qual ele se interessa, que é o do colarinho branco. Cadê a política? Cadê a política para evitar que continue havendo chacina nos presídios? Isso é sinal de incompetência e não de competência. E assim a gente poderia extrapolar da segurança para todos os outros assuntos. E como é que vai se pôr uma espécie de uma moderação, um freio na língua do presidente? Porque ele pode até achar que ele vai continuar falando como na campanha, mas a Constituição, o republicanismo, as regras da democracia impõem limites ao presidente. O Congresso e o Supremo têm mecanismos para isso. E como as Forças Armadas resolveram se omitir desse papel moderador que elas inicialmente teriam no governo, caberá ao Congresso e ao Supremo porem esse freio de arrumação no presidente. Há várias formas de fazer isso. Já derrotaram vários decretos do Bolsonaro, vão e estão já articulados para isso, limitar o uso de medidas provisórias, e existe uma possibilidade da portaria 666, aquela das deportações, também ser sacrificada no altar do didatismo, para ensinar para o Bolsonaro e para o Moro que eles podem muito, mas não podem tudo. O Andreasa fez menção, quer entrar nesse tema, Andreasa? O Alexandre também, né? Que aí a gente fecha isso aqui para depois ir para o break. Tá bom, eu queria voltar à questão da segurança pública a partir da chacina e da matéria dos presídios. Falamos sobre isso ontem e a Vera fez uma boa contextualização, porque é o seguinte, o presidente da República, que desdenha do ambiente prisional e do drama prisional, precisa entender que o problema prisional brasileiro é objetivamente o problema da nossa segurança pública. As organizações criminosas estão dentro do presídio e é desde dentro do presídio que montam suas bases, seus QGs. É um ambiente tranquilo para a operação criminosa. Tudo isso acontece lá dentro dos presídios. O presidente parece que não sabe. O Sérgio Moro parece que não sabe. Quando presos matam presos, isso também significa demonstração de força, imposição de força, estado paralelo, um grupo tomando corpo. O que acontece no presídio é expressão do que acontecerá na rua. Quem comanda, quem detém o controle da cadeia, comanda a rua. Essa é a lógica invertida, isso mudou, é novo, atual, do sistema carcerário brasileiro. Esse, a respeito do qual o presidente não está nem aí. Isso para que o presidente da República debocha. Deixa se matar, porque no final das contas é isso que está sendo dito aí. É bandido matando bandido, não. É facção criminosa crescendo, tomando espaço, se impondo, sendo polícia e justiça. Também desde dentro do presídio, porque não é só dentro do presídio, aqui fora também. A cultura do justiçamento. Quem é? Precisa de inteligência, é evidente que precisa de inteligência. Quem são os homens no governo Jair Bolsonaro? E eu não digo que houvesse nos anteriores, porque esse drama é muito anterior ao Jair Bolsonaro. Quem são os homens da República hoje habilitados para tratar tecnicamente do drama prisional brasileiro? Do esquartejamento de presos por presos, sob tutela do Estado, fortalecendo o Estado paralelo. É a respeito disso, gravíssimo, que o presidente desdenha. E nós precisamos bater nessa tecla aqui. É isso. Alexandre, e você, pra gente fechar? Vamos lá, para fechar, é só para deixar bem claro o meu ponto. O que eu tô dizendo é o seguinte: quando o presidente faz uma conexão emocional com o sentimento dessa parte do eleitorado, eu aqui não tô dizendo que ele tá certo ou tá errado, tô constatando um fato e tentando ser o mais analítico possível. Quando o presidente diz, por exemplo, quando ele é instado a responder sobre o que aconteceu lá em Altamira, e ele responde: pergunte às vítimas, o que ele está dizendo ao estilo dele e que parte do povo
compreende também ao seu estilo. Ele está dizendo o seguinte: eu me compadeço mais com as vítimas daqueles bandidos que morreram dentro daquele confronto de facções. Então não me venha pedir compaixão, não me venha pedir que eu fique triste porque morreu bandido, porque esses caras estavam lá, porque eles mataram outras pessoas. Então o meu coração, se está em algum lugar, está com as vítimas daqueles bandidos. Isso é uma insanidade. É óbvio que os bandidos estão presos, eles já estão cumprindo pena. O fato deles estarem na cadeia já é a sociedade cobrando a conta dos crimes que eles cometeram. Mas voltamos ao ponto do que eu chamei de conexão emocional. Ele não está fazendo um discurso racional, indo para o consciente, racional, frio, analítico das pessoas. Ele está dizendo o seguinte: ele está dentro de uma situação trágica, onde há uma responsabilidade do Estado, e ele está tirando o assunto, o foco, a energia da discussão para a incompetência do Estado de administrar aquele presídio, e joga para um outro campo, que é o campo que ele gosta, que ele joga com mando de campo na cabeça dele, que é falar o seguinte: entre vítimas e bandidos, eu fico do lado das vítimas e não fico do lado dos bandidos. Isso é uma estratégia de discurso político que ele fez, com alguma intuição, com alguma esperteza, e é essa tática que ele usa. É esse que foi meu ponto. Eu não estou dizendo que ele está certo, muito pelo contrário. O certo seria, se o Brasil fosse uma empresa, ele fosse o CEO, ele tinha que estar falando para os acionistas, para os shareholders, explicando por que aquela unidade deu errado, fabril da empresa dele. Mas não é isso que se trata, é um discurso político, e ele está simplesmente externando uma emoção, porque ele sabe que nesse calor emocional da discussão, ele tende a querer direcionar a emoção do público para onde ele quer, para o campo onde ele gosta de jogar. Então isso me lembrou, por exemplo, uma declaração polêmica que foi feita pela jornalista Raquel Sherazade em 2014, quando um rapaz foi, um assaltante foi, acho que linchado, enfim, que ela deu uma declaração no SBT, que ela disse alguma coisa do tipo, eu estava tentando resgatar aqui a frase original, falar como o Silvio falava, abro aspas, né? Vou dar aspas. Em um país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva 80% dos inquéritos de homicídio, o Estado é omisso, a polícia desmoralizada, a justiça falha, a atitude dos vingadores é até compreensível. Aí essa fala foi um tsunami quando a Sherazade falou isso na época. O próprio Ministério Público Federal foi atrás dela, acionou, ela acabou absolvida de uma acusação de ter incitado linchamentos, mas ela podia ter sido candidata, podia ter sido eleita, recebido votos usando um tom de discurso como esse. De novo, estou dizendo que está certo? Não. Estou dizendo apenas que isso fala ao coração de uma parte do eleitorado.